Nossa, será que eu tô tendo uma alucinação? Eu juro ter visto um desenho naquela placa. Não é alucinação. Talvez você só tenha enxergado o formato da placa, Zé. Formato da placa? É um retângulo? É. O retângulo é uma forma geométrica. Você já percebeu que as formas geométricas estão em todo lugar? Retângulos, quadrados, círculos, losangos e triângulos são só algumas das formas geométricas que a gente vê o tempo todo nas coisas criadas pelo homem e também na natureza. O prédio tem a forma de um retângulo, em cima daquele outro prédio tem a forma circular, o prédio da frente que é um retângulo, ou então atrás, que são semicírculos. Né? Essas formas estão pela cidade, na arquitetura, está nas flores também, né? Os prédios, as calçadas, a cerca, a árvore. O Copan, por exemplo, seria um S, né? Tem vários, a maioria é um retângulo, tem quadrado. Ah, eu já tinha reparado, sim. Outro dia eu estava andando pela cidade e vi uma dessas obras de arte, cheio dessas formas geométricas, sabe? Achei bonito. Boa, Zé. Bom exemplo. A geometria está mesmo muito ligada à arte. Isso fica muito claro na obra dos artistas que participaram do movimento concreto. Quem conhece bem essa história é Lenora, filha de Geraldo de Barros. Curioso que eu lembro, por exemplo, que meu pai sempre dizia, volta e meia, ele dizia assim, senta ali, vai conversar com aquele quadro. E, na verdade, eu acho que ele estava justamente colocando, por exemplo, um dos princípios mais importantes da arte concreta, que é justamente o uso de formas geométricas e de que maneiras essas formas podem se relacionar. Quando a arte concreta usa desses elementos geométricos, ela está justamente trabalhando a partir de um universo de formas, né, um alfabeto, vamos dizer assim, onde você tem o círculo, o quadrado, por exemplo, no caso do meu pai, ele tem toda uma série que foi produzida nos anos 80, né, que é toda baseada no cubo. Eu acho que, de algum modo, o que eu herdei é esse espírito mais construtivo, é um sentido mais amplo, né, e ao mesmo tempo de um certo, sei lá, eu persigo, não que ele aconteça, mas um certo rigor que eu acho que as formas nesse sentido colocam. A geometria é importante também no trabalho do agrimensor. Aliás, a geometria já era usada para ajudar a demarcar as áreas agrícolas no Antigo Egito. A agrimensura é a ciência que estuda a forma da terra. Ou seja, agri significa terra e mensura significa medida de terra. O engenheiro agrimensor é responsável pela medição das terras. Então, qualquer obra de engenharia civil, ela precisa inicialmente ter todo um estudo de levantamento topográfico do terreno até para você fazer o projeto. A geometria é utilizada, acho que desde quando a agrimensura foi criada, até no início, no Egito já era usada, porque quando o rio Nilo ele era alagado, ele destruía as divisas. Então se usava a geometria para você fazer a demarcação dos terrenos dos agricultores. Eu trabalho transportando caixa, né? Caixas quadradas, são formas geométricas. Eu trabalho com concreto armado. Para isso a gente tem que ver a forma, que vai ser o pilar, a viga, por exemplo, os pilares redondos, quadrados. Na cozinha tem vários fatores que você identifica com a geometria que você faz em cortes de carnes, em cortes de verduras, legumes, em quadrado, retângulo, triângulo, círculo. Desenvolvemos embalagens, enfim, e dentro dessas embalagens estão as formas geométricas. Ah, mas o meu tio, que era marceneiro lá em Minas, tinha que saber um monte de coisa de geometria. Ele tinha que fazer mesa retangular, redonda, cama, banco. Para fazer um móvel na marcenaria, utilizamos tudo quanto é tipo de geometria, como o retângulo, o quadrado, o círculo, o trapézio. Se eu for fazer um armário,
nós vamos utilizar todo esse tipo de geometria. Esse aqui é um exemplo de um gabarito para poder fazer um móvel. Pode ser uma lateral de um armário, de uma bancada ou de uma banqueta, ou um assento de banqueta. Essas são as formas geométricas que se utilizam muito em marcenaria. É muito legal esse serviço de marceneiro. Eu cheguei a trabalhar com meu tio antes de vir para São Paulo e ele me ensinou muita coisa. Olha só, lembrei. Um amigo do meu vizinho está precisando de um ajudante lá na marcenaria dele. Eu vou até lá, quem sabe eu não consigo um servicinho, né? Tchau, pessoal. Obrigado.